Por que não assistir esse anime? Fala, pessoal! Estou de volta com a voz da IA para compartilhar minha opinião. Hoje vamos falar de The Most Notorious Stalker Runs the World's Greatest Clan. Um anime que, apesar de pouco conhecido, ganhou certa fama por causa de uma cena marcante. Antes de comentar sobre essa cena, vamos entender a história. Noel é o neto do Seeker mais forte do mundo, ou pelo menos era, já que ele morreu protegendo sua terra. Inspirado pelo avô, Noel deseja se tornar ainda maior, mas enfrenta um grande obstáculo. Ele possui a classe considerada a mais fraca de todas, chamada Eloquente. O que é um Seeker? Seekers são pessoas que lutam contra demônios que atravessam portais, algo similar a aventureiros, com guildas, rankings e tudo mais. Já a classe Eloquente, que é a do protagonista, é voltada para suporte, utilizando palavras para lançar buffs que aumentam o desempenho dos aliados. Contudo, os Eloquentes têm uma habilidade de combate muito limitada, o que os torna dependentes de outras classes. Por isso, ninguém acredita que um Eloquente poderia se tornar o Seeker Supremo. Mas Noel não liga para isso. Ele está disposto a tudo, até pisar nos outros, para alcançar seus objetivos. O Grupo de Noel. Noel faz parte do grupo Blue Beyond, composto por ele, uma loira gata, um ruivo apostador e um musculoso burro e apaixonado. Os nomes deles? Irrelevantes. O que importa é que eles são o ponto de partida para a notoriedade de Noel. A treta começa quando Noel decide fundar um clã. Como grupo independente, eles podiam apenas aceitar trabalhos de outros clãs e não ganhavam muito. Para criar um clã próprio, precisariam de 20 milhões de fio, mas só tinham 12,8 milhões. Noel, sendo o neto do lendário Seeker, decide contribuir com os 7,2 milhões que faltavam. Contudo, a loira e o ruivo discordam da ideia, enquanto o musculoso só observa, e depois isso, a loira quando ela pediu sua opinião. A discussão termina com Noel vencendo, mas na manhã seguinte, o musculoso vai até Noel com uma péssima notícia. O casal fugiu com o dinheiro. Noel, com seu lema de retribuir a dor 1000 vezes, resolve agir. Ele contrata pessoas na guilda para capturar os traidores e, em pouco tempo, localiza o casal. Após derrotá-los com suas habilidades de paralisia, ele descobre que o ruivo perdeu o dinheiro em apostas e a loira também estava usando os fundos para seus próprios luxos. Sem piedade, Noel dá 2 opções: prisão em minas de alta mortalidade ou escravidão. A loira, percebendo que seria vendida como escrava, tentou usar seus privilégios de mulher gata para escapar da situação. No entanto, sua manipulação não funcionou, e nem mesmo o musculoso apaixonado caiu na armadilha. No final, os dois acabaram sendo vendidos como escravos. O musculoso, incapaz de lidar com a pressão e a decepção, desistiu de ser um Seeker. Depois disso, Noel segue sua jornada e acaba recrutando novos membros para o time. Entre eles, uma mulher insana e assassina, além de um espadachim com um passado extremamente sombrio. Se vocês quiserem, posso trazer outro vídeo para contar a história deles com mais detalhes. Por que parei de assistir? Até aqui, o anime me prendeu. O protagonista tem uma personalidade impiedosa e um lema claro. Entretanto, no episódio ele cruza uma linha que me fez desistir. Noel força outro grupo a entrar em uma aposta cruel. Quem perdesse teria que dissolver o grupo e nunca mais se reunir. Isso foi o suficiente para acabar com minha paciência. Gosto de protagonistas que são heróis ou vilões definidos.
O meio termo de Noel, que pisa em qualquer um mesmo sendo pessoas boas para alcançar seus objetivos, não me agradou. Para quem quiser assistir, o anime é ótimo, mas parei por aqui antes que ficasse ainda mais irritado. E para aqueles que viram o anime até o final, me digam se vale a pena voltar a assistir. E essa é a minha opinião sobre esse anime não tão famoso. E pessoal, não esqueçam do like e subscrevam no canal, vocês são a minha forma. Vamos lá e ativem o sininho das notificações. Obrigado!